Muito bem, pessoal. Vamos lá, vamos continuar com as nossas resoluções das questões da lista, partindo agora para a questão de número 3. Então vamos ler a questão primeiro. Fabiano queria comprar a casa de seu amigo Pedro, que estava avaliada em 380 mil. Aí ele fez uma proposta. Ele pagaria 35 mil de entrada e uma parcela única de 430 mil depois de 12 meses. Fabiano concordou com a proposta. Considerando que a operação foi feita sob a mecânica de juros simples, qual a operação, a taxa de juros dessa operação? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é aquele mesmo exercício que a gente já identificou antes. Primeiro, qual é a mecânica que ele está usando? Então, é juros simples. Então, a gente vai considerar juros simples. A casa estava avaliada em quanto? A casa estava avaliada em 380. A princípio, a primeira análise, esse seria o capital. Mas a gente vai ter que analisar direitinho essa situação. Aí nós temos, né, que ele pagaria 35 mil e depois uma parcela única de 430 mil. Então, veja, eu vou comprar a casa, ela está avaliada por 380 mil. Eu estou propondo o seguinte, ó, eu te dou uma entrada de 35 mil. E aí, vou te pagar lá no final 430 mil. Então, é mais ou menos essa situação, vamos colocar aqui. Então, eu tenho lá, o meu valor é 380 mil, mas eu já faço um pagamento aqui, uma entrada de 35 mil, e eu vou pagar lá no final, depois de 12 meses, né, com o tempo 12 meses, eu vou pagar o valor de 430 mil. Qual que é esse 430 mil, ele é o quê? Ele vai ser o montante, é o valor que eu vou pagar no final. E o valor do capital vai ser o 380 mil? A gente tem que pensar que o capital é o valor que eu estou financiando, é o valor que vai ser feita a conta do empréstimo. Eu estou pegando 380 mil, eu estou pagando uma dívida de 380 mil, pegando, né, um empréstimo? Não. Eu estou pegando pegando um empréstimo ou fazendo uma dívida no valor dos 380 mil iniciais, menos os 35 que eu estou dando de entrada. Então, na verdade, o valor que está sendo financiado, que vai sobrar para eu pagar lá em 12 meses, é de 345 mil reais. Então, esse 345 mil é o capital. Então, veja, eu tenho lá, nessa situação de entrada, eu sempre tenho que pensar nisso. O capital é o valor da dívida no início, no ponto inicial, no ponto zero. Só que se eu tenho uma entrada, eu tenho que descontar, porque esse valor da entrada eu já estou pagando à vista, ele não vai ser financiado ao longo do tempo. Então, 345 mil. E o que que ele falou? Ele quer saber, na verdade, qual é a taxa de juros. Então, eu tenho capital, 345 mil. Montante, igual a 430 mil. Tempo, eu tenho 12 meses. E eu não sei qual é. Então, como é a melhor forma de fazer esse exercício? Primeira coisa, eu sei que se o valor do capital inicial era 345 e eu vou pagar 430, eu sei o valor dos juros que eu estou pagando nessa operação, porque eu pego um capital, pago um montante no final, a diferença entre montante e capital é exatamente o valor dos juros. Então, eu sei que o juro, na verdade, pago, vai ser o montante menos o capital. Então, os juros aqui vão ser 430 mil, que é o montante. Eu coloquei ali tudo sem zeros para facilitar e demonstrar os valores. Menos o capital que a gente viu, que é 345 mil. Portanto, o valor dos juros que eu tenho vai ser igual a, aqui vai dar 55 mais 80, mais 30, 85 mil. Só fazer a continha que vocês vão chegar nessa base. Ok. E aí o que eu posso fazer? Aplicar na equação dos juros. Juros é capital vezes I vezes o tempo. O juro é 85 mil. O capital é 345 mil. Vezes a taxa, vezes o tempo, que é 12. Ok? Então, agora, vamos fazer essa conta. Então, aqui, se nós temos, né, vamos fazer essa conta, 85 mil do lado esquerdo vai ser igual. Vamos fazer o 345 mil vezes 12. 345 mil vezes 12 vai dar 4 milhões 140 mil. 4 milhões 140 mil. E
Quando eu tenho um número, isso a gente já viu algumas vezes, multiplicando a letra, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que passar para o outro lado, dividindo. Então, eu tenho 85.000 dividido por 4.140.000. Isso vai ser igual a I. I é igual a, fazendo isso, né? 85.000 dividido por 4.140.000, eu vou chegar ao valor de 0,0205. Ok, mas isso é uma notação, uma forma de escrever a porcentagem que a gente está acostumado? Não. Para a gente chegar nessa forma, o que a gente costuma fazer? Pegar esse valor e multiplico por 100 e divido por 100. Isso vai dar igual ao quê? Se eu fizer essa conta, 2,05 dividido por 100, ou seja, 2,05%. Qual a base? É ao mês, ao ano, ao semestre, ao bimestre, ao trimestre? Depende do tempo que a gente usou na fórmula. Nesse tempo, lembre-se que tempo e taxa sempre andam juntos. Então, eu estou usando tempo em meses. Então, essa taxa que eu acabei de calcular é 2,05% ao mês. Então, verificando aqui o esquema, né, como foi essa estruturação da questão. No fundo, eu estou pegando, né, eu identifiquei quais eram as variáveis, listei todas elas, verifiquei, né, que eu tenho um montante, e poderia jogar na forma do montante, mas é um pouco mais difícil de calcular, mas eu tenho montante e tenho capital, então eu posso calcular os juros. Aí eu aplico, com o valor dos juros, eu jogo na forma que eu estou mais acostumado, que é mais direta, juro igual a CIT, e aí eu consigo chegar diretamente, mais facilmente na resposta, beleza? Voltamos daqui a pouco com a resolução da questão 4. Abraço a todo mundo.